Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Adriana Kishima e eu quero compartilhar com vocês uma reflexão acerca de um assunto muito importante, mas muito pouco pregado e muito pouco ensinado, dentro das igrejas e fora delas também. Aliás, esse é um assunto muito importante em toda a sociedade e é qual trouxe muitas consequências gravíssimas e em meio à sociedade como num todo. O assunto é atraído pela fofoca. Vem pimenta por aí, assunto polêmico, mas muito importante, pouco pregado, pouco ensinado, dentro e fora da igreja. Eu quero falar assim, o que Deus diz acerca da fofoca. Bem, é importante a gente primeiro compreender que fofoca nada mais é do que levar a outras determinadas pessoas de sua importância, de seu próprio interesse, assuntos alheios a outras pessoas, às vezes assuntos que não condiz a esclarecimentos sobre assuntos íntimos. Então, aquela pessoa fica sabendo e leva para segundos e terceiros. Quebra de confiança, quebra de tantas coisas importantes, né? Falha no caráter, falha na moralidade, né? Principalmente quando se trata de homens ou mulheres cristãs. Então vamos aprender aqui acerca do assunto em si, fofoca, né? Eu quero compartilhar com vocês em cima de um site muito importante, muito bom, que é respostas.com.br. E ele fala assim: o que Deus diz sobre a fofoca? Deus condena a fofoca. Em sua palavra, ele diz que é para cuidarmos da nossa língua. No livro de Provérbios, encontramos vários textos que nos dizem para tomarmos cuidado com a língua, pois ela pode causar muitos problemas e nos trazer grandes males. Na Bíblia, a fofoca é sempre vista como algo mau e detestável por Deus. Provérbios, nós podemos ver em Provérbios 6, 16 ao 19, que diz assim: as 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª coisa que ele detesta ou abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha a mentira, e a última que o Senhor detesta, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Essa está na Bíblia NVI. Em outras traduções, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Né? E a fofoca é a semente, né? A grande vilã que faz o Senhor ficar irado, né? A ponto de detestar. As pessoas são sempre advertidas a tomar cuidado quando se fazer uma fofoca ou quando se anda com o fofoqueiro. E é muito importante essa fala aqui, por quê? Porque o fofoqueiro não é só aquele que fala acerca da vida dos outros, mas aquele que empresta o ouvido para a fofoca, aquele que precisa ser alimentado por alguma situação que acontece na vida alheia. Então, nós podemos ver, por exemplo, lá em Levítico 19:16, que fala assim: não espalhem calúnias no meio do povo e não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Parece que Deus não gosta muito não, viu? Dessa fofoca. A palavra fofoca e mexerico têm o mesmo significado. As duas têm como objetivo desvendar o segredo de uma pessoa e contar para os outros. Você conhece alguém assim? Eu conheço, sim. Não só que gostam de contar sobre a vida alheia, mas muitas pessoas que emprestam seus ouvidos para a fofoca, né? Em Provérbios existe um texto, eu não me recordo bem no lugar onde está falando, né, que eu achei. Provérbios 16, no versículo 28, fala assim: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa amigos. Olha só, que é uma vida triste, não é mesmo? Uma pessoa que não se coloca no lugar do que vai ser difamado, né? Traz tantas consequências, às vezes irreparáveis. Quais os perigos que a fofoca traz? Bem, número 1, pode arruinar a própria pessoa. Por que pode arruinar a própria pessoa? Porque jamais
aquele que empresta o ouvido para o fofoqueiro contaria algum segredo para esse difamador. Ele é totalmente quebrada ali a confiança, só que ele não sabe, mas jamais eu contaria, por exemplo, uma coisa íntima, um segredo meu para alguém que gosta de fofocar acerca da vida ali. Bem, número 2, separa grandes amigos. Nem sempre só grandes amigos. O que eu vejo mais é que separa relacionamentos. Às vezes não existe uma amizade, às vezes não existe nada tão profundo assim, mas o superficial para a comunhão, principalmente dentro da igreja, que é muito importante a gente termos comunhão uns com os outros, e esse tipo de perigo, né, a fofoca, essa semente da contenda, né, ela vem para isso, para separar os relacionamentos e quebrar a comunhão. Por isso que Deus detesta, né? Quem for espiritual não empresta o ouvido para a fofoca, porque nós não precisamos de fofoqueiros para nos contar nada, se nós temos o Espírito Santo que fala sobre tudo e sobre qualquer coisa, porque a palavra de Deus mesmo diz que nada fica oculto, né? Mas que o Senhor põe tudo à tona. Então nós não precisamos, né, desses corvos carregadores de sementes da contenda, não é mesmo? 3, leva outra pessoa à ira. Bem, você já passou por isso? Você já passou por pela língua, pela língua venenosa de um difamador, de um fofoqueiro? Isso me faz lembrar de João Batista. João Batista, quando estava ali no deserto, estava ali pregando a palavra de Deus, abrindo a sua boca para falar a palavra de Deus, mas de repente chega aquele bando de fariseus hipócritas, né? Como a Bíblia fala, né, que eles eram como tumbos caiados, né? Era bonito por fora, mas por dentro era só podridão. E João Batista, né, que não caía na lábia desses falsos religiosos, né, esses que carregam uma falsa humildade, uma religiosidade, aparência, né, de cristão, aparência de que tem muito a dizer de Deus, que tem muito conhecimento, viu? Tem muito conhecimento, muitos pregam, muitos fazem, mas João Batista não caia na lábias deles, não. Ele chamou esses bandos de fariseu de raça de víbora. Sabe por quê? Porque não conseguiam guardar o veneno da sua língua ferina dentro da sua boca. Eles tinham que abrir a boca sempre para acusar, sempre para levar uma falsa humildade, né? Chegando, falando sobre Deus, demonstrando, é como se fosse uma ajuda, mas era só para fazer, né? Todos aqueles, né? Como fizeram com Jesus, para Jesus cair em alguma cilada que a sua boca ali ferina, cheia de veneno, proferia. Então, João Batista chamou esse tipo de gente que usa a boca para destruição de raça de víboras. Olha só, né? 4. Pessoas podem perder empregos, famílias, podem perder negócios, podem perder credibilidades e podem perder muito mais. Essas pessoas que difamam as outras com essa aparente religiosidade, elas não estão fazendo para o bem, porque elas jamais, não é? Olha só, elas jamais abririam a sua boca para falar os seus defeitos ou algo muito feio que ela cometeu. Você já viu algum fofoqueiro fofocar de si mesmo? Você nunca viu, né? Isso daí não existe, né? O fofoqueiro sempre vai falar do outro, não é mesmo? Que coisa feia, não é? E isso me faz refletir muito, né, acerca da minha própria vida. Eu sou uma pessoa muito atarefada, eu sou uma pessoa que trabalho muito, eu acordo 4:30 da manhã, saio da minha casa 5:30 da manhã, eu tenho que ter meu tempo com Deus, eu tenho que ler a palavra, estudar a palavra, isso todos os dias. Isso para mim é mais importante que o café da manhã. Tenho que ter tempo para os meus filhos, tenho que ter tempo para tudo, né? Eu chego do serviço cansada, eu tenho uma casa para arrumar, eu tenho roupa para lavar e às vezes me falta tempo de cuidar de mim. Aí eu fico a me perguntar, né, como que essas pessoas conseguem tempo para analisar a vida alheia. Isso é muito feio, né? Mas o que é delas estão guardados, porque a palavra do Senhor fala assim, que tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Pessoas estão nas suas lutas individuais, pessoais, particulares, derrubando seus gigantes, né, diariamente.
investindo tudo para vencer dia após dia. A nossa luta aqui na Terra é tão ferrenha que toda mulher, todo homem, né, honesto, eles são guerreiros, somos mulheres guerreiras sim, mas a guerra ela cansa. E todas as vitórias que eu conquisto, depois das vitórias, é como se viesse uma exaustão, um peso. Aquele momento em que você até para respirar você não consegue encher o pulmão e dar aquela respirada, porque é muito complicado, é muito difícil vencer a cada luta. E essa luta ela é diária. Mas o fofoqueiro, ele não está nem um pouco se importando com a vida alheia, com tudo que ela está construindo, com todas as suas lutas, com as suas guerras, com as pelejas diárias, né? E ela vai e simplesmente ela, ela, como que vou dizer, espalha o seu veneno, né? Mas não é fofoca, não. Ela só tá querendo te ajudar, viu? Ela só tá fazendo isso porque ela te ama muito. Imagina se ela não te amar. Se ela não te amasse, não é verdade? Porque todo fofoqueiro fala, não, eu só queria ajudar. É só para orar, irmão. Eu tô falando isso que é pra gente orar pela fulana. Fulana tá precisando de oração. Conta a vida toda da pessoa e depois fala, não, vamos orar por ela. Eu tô muito preocupada com ela. Essa é aquela fofoca gospel, né? Aquela, vamos interceder pela irmã, mas primeiro conta toda a vida da irmã, todas as suas fraquezas, todas as suas dificuldades, esses momentos mais débeis, esses momentos que ela está mais debilitada, ela vai ali e conta tudo, né? Eu já vi muitos casos assim acabarem muito mal. Eu já vi casamentos acabarem por causa de fofoca. Eu já vi filhos não conversarem mais com seus pais por causa de fofoca. Eu já vi pessoas desistirem não só da igreja, desistirem de ser cristão por causa da igreja. Eu já vi pessoas do mundo, pessoas que não são cristãos, que seguem até outras religiões mesmo, falar que a coisa que eles mais abominam no cristão é que eles não respeitam a intimidade alheia. Isso para mim tudo é muito sério, é muito sério. As pessoas pensam que Deus só está presente quando a gente ora, Deus só está presente quando a gente está na igreja, mas eu quero te dizer que na hora que você está fofocando e na hora que você está emprestando o seu ouvido para fofoca, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali. Por mais que você fale, eu não vamos orar, vamos o quê? Você que empresta o seu ouvido para fofoca, você é tão responsável quanto o fofoqueiro. Existem pessoas que estão psicologicamente. Eu conheci uma pessoa, conversei com essa pessoa por esses dias, e ela me falou que ela está psicologicamente destruída por causa desse tipo de coisa. Tenho amigas que não querem nem pisar numa igreja por causa de fofoca. Por quê? Porque a fofoca não tem um ouvido sábio. Porque só o ouvido sábio ele pode parar uma fofoca. O espírito maligno da contenda, a semente da fofoca. É só um ouvido sábio que para essa contenda, que para essa fofoca. Chegaram pessoas a vir falar comigo acerca de coisas tão sérias. E eu não quis saber. Eu não quis saber para mim não me contaminar. Não me contaminar. Sabe que às vezes a ignorância nos poupa de sofrer mais. Às vezes até é melhor a gente não saber, né? Não é verdade? Do que saber muito e acabar sendo contaminado por esse veneno, né? Dessas raças de víboras, que é assim que João Batista chamava. A fofoca, muitas das vezes, é seguida de maledicência, que é detestada por Deus. Em Tiago 3, fala assim, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Olha aí, você que ensina vai ser julgado com maior rigor. Então, toma cuidado se você presta o seu ouvido para fofoca, porque você está ali no padrão e Deus detesta, viu?
Deus detesta, o apóstolo Paulo estava ali ensinando isso. E fala assim: seriam julgados com maior rigor. Todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Ou seja, perfeito nós não somos, mas nós também não somos ignorantes, não é mesmo? Quando colocamos freios na boca dos cavalos para eles nos obedecerem, podemos controlar o animal. E o animal todo. Tomem também como exemplos os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por leme. Olha só que coisa, né? O apóstolo usa 13 versículos só para falar do poder da língua, o poder que a língua tem e que mal ela pode causar, quando não é usado com sabedoria. No versículo 11, ele diz que de uma fonte não pode jorrar água doce nem salgada ao mesmo tempo. Ou seja, ou usa a língua para bendizer alguém ou maldizer, mas as duas coisas ao mesmo tempo não é possível, viu? Então, quando alguém fala mal de alguém e fala que é só para ajudar, aqui Tiago 3 está explicando bem sobre isso. Não tem como ter água salgada e doce jorrando das mesmas formas. E eu quero falar assim, quais os benefícios que uma pessoa tem quando controla a sua língua? Tem dias felizes. 1 Pedro 3,10 fala, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a língua do mal e seus lábios da falsidade, né? Fofoca, né? Os lábios da falsidade. Ama alguém, mas fala dela para outras pessoas. Número 2, é conhecida como prudente e sensata. Provérbios 10 e 19 diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Meu Deus, tem pessoas que mal conseguem ouvir uma novidade, já liga para alguém para falar, porque ele não tem controle na língua. Número 3, Deus tem prazer nele. Provérbios 12, 22 diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Viu? 4. É tida por sábio. Provérbios 17 e 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Ai, esse versículo é muito bom. Eu me identifico muito com essa tradução da NVI. Porque aqui parece até que está usando um pouco de sarcasmo, né? O sarcasmo, às vezes, é até uma pitadinha boa para quem é fofoqueiro tá ouvindo. Olha só, vou até repetir. Até o insensato, ou seja, uma pessoa tola, vai se passar por sábio. Ele tá falando assim, ó, você pode ser insensata, mas se passe por sábio. Fica quieto. Contém a sua língua, que aí as pessoas vão pensar que você tem discernimento. Olha só, né? E sabe o que é interessante? O fofoqueiro, ele não consegue se esconder atrás da sua capa de religiosidade. Todo mundo sabe que ele é um fofoqueiro. Ele não consegue esconder. Ele não consegue esconder. Pode ter certeza que todo fofoqueiro, ele é tido como uma pessoa que ele não tem credibilidade. Ninguém confia nele. Ninguém conta um segredo para ele. E isso daí é muito importante da gente saber. A Bíblia já declara: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Provérbios 26, 20. Quem muito fala trai a confidência. É um traidor. Mas quem merece confiança guarda o segredo. Provérbios 11 e 13. Vou repetir. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Provérbios 11, 13. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais, viu? Não é a pessoa que é falante, a pessoa que é desinibida que fala muito, mas é a pessoa que fala demais da vida alheia, a pessoa que fala demais palavras torpes. E falando nisso,
de palavras torpes, todas as vezes que a gente fala sobre palavras torpes, a gente costuma pensar que são palavrões, xingamentos, né? E eu entrei aqui na Bíblia Strong para ver direto do original do grego se realmente palavra torpe é palavra torpe. Então, aqui em Efésios, capítulo 4, no versículo 29, fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para toda edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, o que você fala está transmitindo o quê? Está transmitindo a semente da contenda ou está transmitindo graça aos que ouvem? E você? Você gosta de ser edificado ou você gosta de plantar no seu coração a semente da contenda? Então, aqui na palavra torpe, eu entrei para mim saber o que significa ela. No grego é sapros. Sapros, eu não sei se eu estou falando da forma certa, mas é palavra apodrecida, é palavra corrompida por alguém e não mais para próprio uso. É palavra gasta de qualidade, é pobre, palavra ruim, palavra impróprio para o uso, uma palavra sem valor. Ou seja, é uma palavra que sai da boca para empobrecer a outra pessoa. É uma palavra que sai da boca para apodrecer. É uma palavra que sai da boca, que ela é imprópria. Aqui está falando que não é para se usar, não é para ser usado. Não é só que é um xingamento. Um xingamento é um termo para não ser usado. A fofoca também é algo que não tem valor. E se não tem valor, você não tem que receber algo que não tem valor. E eu fiquei muito maravilhada quando eu li esse texto. E eu fiquei pensando assim, né? Por que será, né, que a gente não aproveita essas coisas para usar a nossa língua, né? Para, ao invés de defamar alguém, a gente vamos construir, né? Vamos construir o nosso castelo, vamos construir a nossa jornada, vamos construir a nossa vida, né? Vamos construir a nossa história em Cristo. É muito melhor a gente construir nossa história em Cristo, né? Do que a gente destruir a história alheia. Só uma forma de evitarmos e pararmos os fofoqueiros de plantão: não ouvir as suas histórias. O ouvido alheio é gasolina para os fofoqueiros continuarem em seus erros. E o mais sério é que quem fala demais da vida alheia certamente vai cometer perjúrio ou calúnia, pecados que farão com que percam a salvação. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Porque será que aquilo que estão falando no seu ouvido é realmente aquilo que foi feito, que foi falado, que aconteceu? Você já brincou de telefone sem fio? Então, no final você sabe como que é, não é verdade? Essa palavra está escrita em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou seja, os caluniadores estão no mesmo nível dos ladrões, dos imorais, dos homossexuais, dos alcoólatras, dos avarentos, daqueles trapaceiros. Porque fofoqueiro também é um certo tipo de pessoa trapaceira, porque ela ganha valor em cima da injúria. Ela ganha ponto no ouvido daquelas pessoas que se alimentam da fofoca. Então, ela vai ter sempre a atenção daquele que empresta o ouvido. A fofoca ela não existe se não tiver um ouvido para receber essa semente. Então, esse é um dos pontos porque existe a fofoca. A fofoca santa, né? A fofoca santa. Também há pessoas que acham que humildade é aceitar tudo o que pensam e dizem sobre elas. Fulano falou algo de mim e é isso mesmo. Ou seja, você fica sabendo que alguém falou de você e você fala assim, não, é isso mesmo, deixa pra lá, eu sou assim mesmo. E ele tá certo.
Ao meu ver, não é nada disso, porque dizem coisas boas que são verdades, mas também afirmam coisas ruins que nem sempre refletem a realidade. E como fazer para encontrar a verdade? Você deve estar se perguntando. Tenho feito o exercício de ouvir o que o outro tem a dizer ao meu respeito, de não argumentar, mas também de não aceitar de imediato tudo o que afirma sobre mim. E é isso exatamente que você deve fazer. Se posicione. Quando alguém falar de você, se posicione. Não deixe essa fofoca ficar rodando e as pessoas jogando o seu nome na lama. Se posicione. Você tem um aval de Deus. Deus detesta a fofoca. E quando você se levantar contra o fofoqueiro, Deus ele vai ser ao seu favor. Não importa quem venha proteger o fofoqueiro, mas Deus sabe quem está certo e o que realmente aconteceu. Faço o seguinte, escuto o que foi dito, depois faço um autoquestionamento de mim mesmo e peço ao Espírito Santo que mostre onde está a verdade. Isso daqui é muito importante. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero ajudar. Mas eu sou da época, nossa, esse vídeo já está quase 30 minutos. Eu sou da época que o Espírito Santo revelava o oculto e o escondido. Não precisava de fofoqueiro para revelar. Eu sou da época, eu lembro muito disso. Gente, eu lembro demais. São experiências muito fortes que eu vivi. De que a gente chegava na igreja e tinha uma irmã, eu fui madrinha dela de casamento. Eu tinha até assim um temor quando ela começava a abrir a boca, porque Deus começava a revelar o profundo e o escondido. E sem que ela falasse o nome, a pessoa se levantava, a pessoa ia lá na frente, a pessoa pedia perdão. Muitos cultos foram interrompidos ali, porque Deus começou a falar, e pessoas pedindo perdão umas às outras. Isso foram tantas vezes, tantas vezes. Então, eu posso dizer que eu sei o que é o agir do Espírito Santo. O agir do Espírito Santo não é isso que a gente está vendo ultimamente. Ultimamente, o que a gente está vendo parece que é um teatro. É um teatro. Todo mundo fingindo uma coisa espiritual, mas não é espiritual. Não, o resultado do que muitas das vezes está acontecendo não é a comunhão, não é a paz. Onde Deus está, não existe. Ai, tem um versículo que eu estou tentando lembrar e eu não consigo lembrar. Mais para frente eu vou acabar lembrando dele, né? Mas tudo que vem do Espírito Santo, ele coloca as coisas no lugar. O Espírito Santo não precisa da língua do fofoqueiro. Ele precisa de uma língua santa, pura. Uma língua irrepreensível, não perfeita, porque não existe ninguém que é perfeito na língua. Mas alguém que esteja em santidade, Deus usa. Deus usa através da pregação, Deus usa através da palavra. E não adianta escolher palavra. Vou falar de tal assunto para aquela pessoa está assim. Não produz efeito, porque não veio do Espírito Santo. Tudo que veio do Espírito Santo, a palavra você fala que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando uma fofoca chega num ouvido espiritual, ele recusa. Ele fala, não, irmã, vamos orar por essa pessoa. Deus deve saber de tudo que se passa na vida dessa pessoa. Vamos orar por ela. Então, isso aqui é um ouvido do sábio, mas o fofoqueiro gosta de fofoca. Quem recebe fofoca está no mesmo nível do fofoqueiro. E isso a gente tem visto. E isso daí tem sido uma semente tão maligna. Irmão, se existe divisões na igreja, 50% é dessa semente, da semente da maledicência, da semente da fofoca. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Não aceite a fofoca. Não aceite, irmãos. Acredito que tudo que estou falando pode ter sido revelador, tanto para mim quanto para você. Creio que o Espírito Santo sabe os porquês. Porque a conclusão que eu chego nele é que ele tem o poder de mudar a nossa vida, de mudar a nossa vida, a nossa visão do que é realmente a humildade e a falsa humildade. Então, tomem cuidado, igreja do Senhor, tomem cuidado. Não empreste a sua boca para a destruição das vidas alheias.
Cada vida foi comprada pelo sangue de Cristo, custou a morte de Cristo na cruz do Calvário. E é muito difícil ficar de pé depois de você ser traído, depois de uma fofoca. É muito difícil. Eu vi muitas pessoas ter tombos muito feios. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com a nossa língua. Vamos usar a nossa boca para abençoar, né? A palavra de Deus fala que não jorra 2 tipos de água. Fale menos da vida dos outros. Uma vez eu preguei, eu não me lembro onde, sobre aquela frase que foi corrompida, foi deturpada. Aquela frase que fala assim: cuida da sua vida. A gente usava muito isso quando era criança, quando brigava com alguém. Mas olhe por um outro lado, por um outro prisma. Cuida da sua vida, cuida da sua saúde, cuida de você, cuida dos seus filhos, cuida de você em todos os aspectos, natural, espiritual, cuida do seu marido, cuida da sua esposa, cuida dos seus sonhos, cuida do seu psicológico, cuida da sua história, porque você, muitas das vezes, por falta de discernimento, pensa que está ajudando, mas você está destruindo muitas pessoas, muitos sonhos, destruindo muita coisa na vida de alguém. Então não fale da vida alheia, cuide de você. Você ficar sabendo de algo que você tiver preocupação, entrega para Deus. Você acha que o pastor, o pai, o amigo, seja quem for, tem mais poder do que Deus? Será que se ele saber, ele vai conseguir fazer alguma coisa? Mais do que Deus? Não, né? Ele não vai conseguir ajudar. Ninguém pode ajudar alguém que está precisando de ajuda se não for primeiro pelo Espírito Santo, por Deus. E uma outra coisa, a fofoca ela destrói, mas o amor constrói. Estenda a mão para quem está precisando. Você ficar sabendo de alguma coisa, ofereça ajuda. Ofereça ajuda, né? Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Há muitas pessoas que são amigos, sabe como? Que tipo de amizade? É tipo aqueles amigos de Jó. Só sobrou o caco na mão dele, mas parece que eles não estavam satisfeitos, que sobrou o caco. Eles queriam humilhar Jó. Eles queriam, mas era tudo em nome de Deus, em nome da fé, tudo para a glória de Deus, não é verdade? Só que no final, Deus falou para Jó: se você não orar por eles, eu não vou mais ouvir as orações dele, não vou mais aceitar nada que venham deles. Deus detesta esse tipo de pessoas que usam a religião, a palavra de Deus, né, de uma forma distorcida, né? Às vezes até para benefício próprio, né? Quem sabe estavam ali uns mostrando para o outro quanto eles eram religiosos, quanto eles eram cristãos, né? Mas precisou de Jó orar por eles. Então, vamos cuidar de nós, vamos tentar, né, dominar a língua, né? Não vamos, se você tem veneno na língua, fecha a língua, fala: Senhor, tem misericórdia. Eu não quero ser uma pessoa que semeia contenda, divisão, não quero destruir a vida do meu irmão. Eu não quero deixar meu irmão pior do que ele já está. Você já parou para pensar? Que a pessoa às vezes já está no pior e a pessoa vai lá e deixa ela pior do que ela já está? Não vamos fazer isso com a vida dos irmãos, porque tudo que o homem plantar, ele vai. Eu quero terminar repetindo esse versículo tão importante, né? Eu quero falar. Esse versículo é Efésios 4:29, que fala assim: não sai da sua boca nenhuma palavra destrutiva, mas só aquela que for boa para promover a edificação. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. E é muito bom falar das coisas de Deus, principalmente dessas coisas mais apimentadas que ninguém fala. Eu adoro. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. E conta com as minhas orações. Eu oro por todos que eu lembro. A memória já não é mais aquelas coisas, mas todos aqueles que eu me lembro, às vezes não lembro nem do nome, mas eu lembro da fisionomia, eu intercedo por todos aqueles que eu conheço, eu oro por todos aqueles que estão com essas dificuldades, que pior do que aquela pessoa
que às vezes é destruída por uma fofoca é o fofoqueiro, porque a pessoa destruída, ela sabe que ela está destruída, mas o fofoqueiro não, ele é aquele que pensa que está de pé. Mas a palavra do Senhor fala que se você pensa que está de pé, cuide para que não caia. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos.